a reforma trabalhista de 2017, ela colocou meio que na berlinda da CLT em alguns aspectos, né? Mas aí, de repente, a gente teve uma mudança de governo nesse último ano que trouxe à baila muitos conceitos do fortalecimento, por exemplo, da questão dos sindicatos e tudo mais. Como é que você está vendo essa questão da reforma trabalhista? Hoje é ela que está sob ameaça? Voltarmos a algumas balizas que tínhamos antes na CLT, antes da reforma? Bom, primeiro ponto, Fred, né, a Lei 13.467, que foi, né, conhecida como a reforma trabalhista, a gente precisa deixar claro que desde o seu nascedouro ela foi objeto de críticas, principalmente pelo seu processo legislativo. Né? Muitos entendem que não houve um amplo debate público, audiências públicas, participação dos interessados, para que de fato tivesse uma norma mais plural, né, e objetiva em alguns pontos. Outros já entendem que ela de fato era necessária em virtude da necessidade de uma modernização do sistema. Eu entendo que nem 8 nem 80. Ela teve falhas, como exemplo, permitir, né, possibilitar o trabalho de gestante num ambiente salubre. Né? Então, tem falhas, como qualquer legislação, e eu acho que um processo de maior maturação na discussão poderia ter evitado. Mas o fato é que, desde esse momento, inúmeras discussões, principalmente judiciais, já foram abertas. Então, muitas ações diretas de inconstitucionalidade, né, já foram, desde aquele momento, né, ainda em 2017, ajuizadas por diversas entidades de classe, né, e que vão refletir justamente agora. Muitas dessas decisões, dessas ações que foram ajuizadas 5 anos atrás, estão para ser, inclusive, julgadas nesse ano de 2023. Então, o que eu quero dizer com isso? Ela está tendo vamos dizer, um ataque por diversas frontes. Tem o próprio governo, né, o Executivo Federal, inclusive, criou grupos de trabalho tripartites com representantes dos trabalhadores, representantes dos empregadores e o governo como uma espécie de supervisão para debater temas de revisão, e o próprio ministro do Trabalho já deixou claro que a pretensão é, ainda no primeiro semestre, apresentar uma proposta de revisão da legislação trabalhista dos mais amplos escopos. Né? Temos o próprio legislativo, seja pela Câmara, seja pelo Senado, com comissões discutindo, né, e revisitando artigos da reforma, né, seja o contrato intermitente, seja a possibilidade de acordo entre empregado e empregador no momento da rescisão contratual. Então, temos muitas linhas de ataque, vamos dizer assim, e o judiciário, em específico esse ano, o Supremo vai se deparar com diversos temas muito relevantes. Né? Um grande exemplo que já está em curso o julgamento do retorno ou não da contribuição sindical, que até alguns anos atrás estava pacificado de que seria inconstitucional essa contribuição. Mas houve uma alteração do entendimento dos próprios magistrados que antes tinham entendido pela inconstitucionalidade. Então, tudo já se desenha, inclusive já tem quórum para que a contribuição sindical volte a viger, né, seja considerada constitucional por uma questão prática. Os ministros entendem que os efeitos dessa norma ao longo dos anos, o que ela revelou foi uma quebra na musculatura dos sindicatos, fazendo com que eles não conseguissem exercer o seu papel junto à sociedade. Então, a questão prática foi ponderada, e isso vai fazer com que os sindicatos voltem a cobrar, né, tendo uma única exceção. Eles têm o dever de permitir que aquele empregado que não queira, ele tem a possibilidade de fazer o seu pedido para que não tenha o seu desconto. Então, ele não pode criar subterfúgios para impedir esse tipo de rejeição de desconto, entendeu? Em resumo, é isso. Temos muito aqui a aguardar, né? Não temos um cenário claro ainda na frente, mas o fato é que revisão vai vir, pelo menos propostas nesse sentido vão vir, tanto do Executivo, seja pelo Legislativo, e com certeza novas interpretações pelo próprio Poder Judiciário. Inclusive, a gente estava conversando nos bastidores, Luciano, exatamente sobre o problema dessa insegurança jurídica, né, que paira sobre o Brasil, e não apenas na questão trabalhista. Em várias áreas, a gente sabe que vira e mexe a situação muda, o entendimento, a abertura para entendimento diferenciado, que acaba mudando todo o jogo, né, as regras do jogo, e todo mundo tem que se adequar. Na questão trabalhista, a gente ainda vive muito sobre essa questão da insegurança jurídica em que ponto a CLT se encontra
nesse meio de campo? Qual a importância dessa ele tem em relação à pacificação dessa insegurança jurídica? Pronto, eu retorno àquela questão da colcha de retalhos, Fred. Então, é exatamente a necessidade dessa modernização e talvez até mesmo de uma codificação que faz com que a gente tenha uma chance de minimização desses riscos. Hoje, o conjunto de leis esparsas que muitas vezes não conversam entre si permite que tenham-se brechas interpretativas, ou seja, tanto os advogados vão interpretar e fazer os seus requerimentos de uma determinada forma, mas principalmente o judiciário também tem essa discricionariedade para fazer a interpretação de acordo com seu livre convencimento. Só que o que acontece na prática? Muitas decisões divergentes e, pior, muitas vezes, conflitantes, né? Então faz com que o próprio trabalhador e, sem dúvida alguma, o empregador não tenha uma previsibilidade nas suas relações trabalhistas. Então não sabe sequer se aquela informação, se aquele contrato está sendo aplicado da forma correta. Um grande exemplo, hoje temos duas turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Uma entende que as regras advindas da reforma trabalhista se aplicam ao contrato de trabalho vigente. Outra entende que elas não se aplicam aos contratos que já estavam vigentes, somente aos novos. Então, isso faz com que o empregador não tenha a menor segurança jurídica, principalmente os pequenos e os microempresários. O que é que eles vão fazer? Se eles têm essa dúvida, o risco que você tem de uma demissão para fugir de uma possibilidade de condenação é altíssima. Se eu vou correr o risco de fazer algo que está na lei, mas no futuro entender que eu estou fazendo errado, porque só se aplica ao contrato novo, então que eu tenha só contratos novos, não vou ter mais esse risco. Claro que grandes empresas não vão poder fazer isso, até porque precisam de mão de obra qualificada e não teriam como fazer essa troca de centenas, milhares de funcionários. Mas um pequeno, um micro, que inclusive é quem mais emprega no Brasil, por que não? É um risco que você está colocando até para o próprio trabalhador, né? Uma legislação que tudo foi indicado para ser aplicado de imediato, né? As regras processuais, as regras materiais. Agora existe ainda uma divergência de entendimento no próprio Tribunal Superior, que é quem dita as regras jurisprudenciais em termos de matéria trabalhista, né?